essas reuniões, elas não são reuniões ordinárias, elas são reuniões extraordinárias. Então a programação também é extraordinária, ela é extra, não é uma programação normal, não é uma programação como a gente tem habitualmente. Tanto é que nós reservamos no programa, que nós temos feito questão de começar na hora que marcamos e terminar na hora. Nós reservamos para a pregação apenas 20 minutos, o que, segundo alguns pregadores, é tempo apenas para fazer a introdução de um bom sermão. Então nós não estamos fazendo aqui sermões, fazendo algumas reflexões, cada noite uma reflexão. E por isso, em função da exiguidade do tempo, a gente não tem como aprofundar o texto. E por isso eu vou hoje, excepcionalmente, eu vou voltar ao texto de ontem. E vou partir de pelo menos 2 aplicações mais que eu não pude fazer ontem, em função do tempo. E depois, então, dependendo do tempo, eu vou avançar para um outro texto que está relacionado intimamente com o assunto de que eu e você somos o sal da terra. Abra, pois, então a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, vamos ler o verso 13. E agora o verso 13 completo, mais a primeira parte do verso 14. Mateus 5, verso 13, e a primeira declaração aí do versículo 14. Quando Jesus, olhando dentro dos olhos dos seus discípulos, Jesus havia falado sobre o reino, Jesus havia falado sobre os cidadãos do reino, como eles vivem, como deveriam ser os cidadãos do reino. E agora, ele como que admite que aqueles discípulos já eram cidadãos do reino, que ele fala vós. Então agora ele havia falado como viveriam, como seriam os cidadãos do reino. E agora ele já parte do pressuposto que ele já havia admitido aqueles seus ouvintes imediatos como membros ou como cidadãos do reino que ele havia fundado. E ele então diz: vós, e somente vós, e ninguém mais além de vós, sois o quê? O sal da terra. Mas ele diz mais, né? Mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Daqui a pouco, se o tempo nos permitir, nós vamos mostrar na Bíblia como que isso acontece. Como que alguém que é sal pode perder a salubridade e ser de fato jogado na terra e ser pisado pelos homens? Ou coisa pior ainda. Mas aí a primeira parte do verso 14 diz assim: vós sois o quê? A luz do mundo. Vós e somente vós, e ninguém mais além de vós é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Ora, por que somos o sal e somos a luz? O que a luz tem a ver com o sal? Ou a gente é sal, ou a gente é luz. Até porque não há nenhuma similaridade, não há nenhuma relação entre o sal e a luz. Isto se você levar o texto a uma aplicação literal. Mas eu já disse que eu não posso aplicar esse texto literalmente, porque eu não sou sal. Do ponto de vista literal, eu não sou, você não é, mas Jesus diz que você é, ele diz que eu sou. Então há um sentido, e nós vimos ontem qual o sentido que ele quis dar quando ele fala que eu sou o sal, que você é o sal, que todo seguidor de Cristo é o sal da terra. Então quando você tem aplicação para isso, você entende por que a relação que há entre sal e luz. Primeiro, o sal, para ele ser benéfico, especialmente como tempero, como algo que dá sabor ao alimento, ele não pode ser visto. Você já comeu uma comida na qual o sal está visível? Não, essa comida torna-se intragável, ela torna-se não dá para você comer. Então o sal, quando a função dele é emprestar sabor, é dar sabor ao alimento, ele tem que ser discreto. Ele não pode ser visto.
ele não pode se aparecer. Ele tem que ser o mais discreto possível, porque quando você coloca o sal na comida, ele desaparece. Mas a luz é o contrário disso. A luz, ela só tem utilidade se ela for vista. Tanto ele fala, não se acende uma luz para colocar debaixo da mesa, mas você coloca no seu recipiente natural, para que ela ilumine todo o ambiente. Então a luz, ela é para ser vista, e o sol é para exercer a influência, mas não é para ser visto, não é para se aparecer. Agora, como que eu posso aplicar esses dois elementos, o sol e a luz, à minha vida? O sal e a luz, a minha vida e a sua vida como seguidores de Cristo. Ora, muito fácil. Quando é que você e eu devemos ser vistos e sermos então a luz do mundo? É quando nós nos unimos. Aí nós somos vistos. Veja, se nós somos cerca, um pouco mais de 2.000 adventistas em Ribeirão Preto. Imagine esse grupo se unindo para fazer algum tipo de acontecimento na cidade de Ribeirão Preto. Eu pergunto, a cidade vai ver isso ou não vai? E a prova está aqui, queridos. Se nós não tivéssemos unido como distrito, nós não teríamos aqui as programações do nível que nós estamos tendo. Vocês concordam comigo ou não? Então, quando nós nos unimos, nós aparecemos, nós somos vistos, e aí nós somos o quê? A luz, porque a luz, ela só é útil quando ela é vista. E é por isso que eu tenho batido tanto nessa tecla. Vamos nos unir, vamos esquecer esse negócio de bairrismo, vamos esquecer, eu sou da igreja tal, e eu sou da igreja A, então não vou participar da igreja B. Isso não nos leva a lugar nenhum, isso tira o nosso brilho. Isso faz com que nós deixemos de cumprir essa função de luz do mundo. Imagine os senhores, todos os adventistas dessa cidade, reunindo-se numa programação, numa ação solidária, por exemplo, cujo objetivo é ajudar os necessitados. Isso chama a atenção da cidade, chama a atenção das autoridades, chama a atenção do Estado, chama a atenção do Brasil. Uma igreja se uniu para ser uma bênção na cidade de Ribeirão Preto. Que maravilha! Aí você é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Então nós só somos a luz do mundo quando nós nos damos as mãos. Aí nós somos vistos. Agora que você está sozinho, você é o sal. Você não vê, mas você exerce influência. Você exerce influência. Você é uma bênção nas pessoas que estão do seu lado, na vida delas. Aí você está sendo sal. Você não precisa chamar a atenção para si. Você não precisa querer se aparecer. É a sua vida, vai testemunhar. E você vai cumprir a função do sal da terra. Mas eu não posso. Jesus disse, vós sois o sal. Mas ele disse, vós sois também o quê? A luz. Se eu me tornar só o sal, não estou cumprindo com o propósito de Deus. E se nós nos preocuparmos apenas com esses eventos grandes e não termos influência lá onde nós estamos inseridos como pessoa, não vamos cumprir a função do sal. E se a gente ficar só lá e não nos unirmos nesse tipo de evento, nós não vamos cumprir a missão da luz. E nós somos o quê? Somos o sal, mas somos também a luz. E fica então aqui o recado. Nós precisamos acabar com esse negócio de bairrismo, com esse negócio de a minha igreja, eu sou daqui, então eu vou lá. Isso não nos leva a lugar nenhum. Isso apenas é uma barreira para que nós sejamos cheios de fato e verdade do Espírito Santo que vai nos fazer luz. É por isso que nós estamos programando 3 grandes eventos para que como igreja, como distrito, sejamos o quê? A luz do mundo. Então no dia 30 de março, quando você convidar todos os seus amigos de oração e levá-los ao Senacom, e você junto com eles, isso é um evento que vai chamar a atenção de muita gente. Aí nós estamos sendo o quê? A luz do mundo. A luz do mundo. A luz da cidade de Ribeirão Preto. Tenham certeza disso. Alguém vai ficar sabendo que uma igreja levou 1000 amigos de oração lá para o Senacom para uma celebração da amizade. Isso vai virar notícia. Acreditem os senhores. E nós seremos o quê? A luz. A luz. Eu tenho outro texto que eu preciso analisar em conexão com isso.
Esse texto está em 1 Reis, 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Olha aí a sua Bíblia. Irmãos, pensa, ora em silêncio, para que o Espírito Santo te faça compreender isso aqui, para que o Espírito Santo te leve a fazer a aplicação para a sua vida. Desse relato que está aqui, que você já leu muitas vezes, eu tenho certeza disso, mas talvez hoje você vai aplicá-lo à sua vida. Quando eu li esse texto, eu li, não faz muito tempo que isso aqui está no programa das lições, daquela leitura diária da Bíblia. Isso aqui foi uma leitura recente que fiz. Então, talvez eu nunca tinha aplicado esse texto à minha vida. Eu nunca tinha feito uma relação desse texto com a mensagem de Jesus, que nós somos o sal da terra e somos também a luz. Aqui esse texto diz muito mais respeito ao sal da terra e não à luz. Capítulo 5, começando com o verso 1 do segundo livro dos Reis. Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse esta a sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu, não vamos continuar porque o texto é muito longo, aqueles que conhecem já sabem. Essa era uma menina israelita. Nesse tempo aqui havia paz entre os sírios e os israelitas, mas no passado eles haviam tido um período de guerra, e nesse período de guerra essa menina, ela foi levada cativa de Israel para a Síria e passou a servir como escrava na casa do comandante do exército da Síria. E é interessante que, embora Naamã é identificado pelo nome, a menina não. E eu já aprendi que na Bíblia, sempre que há um relato envolvendo uma pessoa e o nome dela não aparece, é que é para você colocar o seu nome, e é para eu colocar o meu nome, é para eu me ver na situação dessa pessoa, é para você se ver na situação dessa pessoa. Então, nesse caso aqui, eu tenho que me ver na situação dessa menina, e você também, o seu nome deve ser colocado aí, o meu nome deve ser colocado aí. E analise comigo. Essa menina tinha todos os motivos do mundo para odiar o comandante do exército. Ela era uma escrava na sua casa, ela estava longe do seu lar, longe do seu país, longe da sua família, longe de tudo que lhe era caro. Eles haviam privado essa menina de tudo que tinha significado na sua vida. Ela tinha tudo para ser triste, para ser revoltada, para estar deprimida e, acima de tudo, odiando os seus anos. Mas acontece o contrário com ela. Ela ama o comandante, apesar de ser uma escrava. Ela chega para a sua patroa, que não era patroa coisa nenhuma. Patrão é quando você é empregado e não quando você é escravo. E chega e fala: quisera o meu Senhor estivesse lá em Israel, porque lá há um profeta que poderia curá-lo dessa lepra. A lepra, queridos, era considerada uma praga divina, uma maldição divina. Você parou para pensar? Se fosse você no lugar daquela menina, mas ela era o sal da terra, ela estava cumprindo o seu papel de sal. Por isso ela não perdeu a sua salubridade, apesar de todas as circunstâncias forçarem-na a isso. Ela não perdeu a sua salubridade, ela não perdeu a sua utilidade, e ela estava ali emprestando sabor, dando sentido à vida daquela família pagã. E ela fala: se ele estivesse lá. E a esposa do comandante, naturalmente, já chegou e falou para o esposo: olha, essa menina, nossa escrava, disse que lá no país dela há um profeta que é capaz de te curar. E ele, mais do que depressa, procurou o seu rei, o rei da Síria, e esse o autorizou a ir a Israel
E ele foi, e nós conhecemos muito bem a história. Ele foi curado. Agora eu quero que vocês leiam comigo, acompanhem comigo, o versículo 15. Depois que Naamã foi curado, não vou entrar nos detalhes, nos meandros da cura de Naamã. O certo é que ele foi curado pelo profeta Eliseu. E no verso diz assim: então voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão aonde? Quando você é o sal da terra, Deus é glorificado. Quando eu sou o sal da terra, Deus é glorificado. A menina não chamou atenção para ela. Quando você é o sal da terra, você não chama atenção para si, porque o sal não pode ser visto na comida. Ela não chamou atenção para ela, e muito menos o profeta chamou atenção para si. Pelo contrário, o profeta sequer foi lá receber o comandante do rei do exército da Síria. Ele ficou decepcionado a princípio por isso, porque ele pensava que viesse uma comitiva, já que ele era um oficial. Ele pensava que o profeta ia preparar uma recepção extraordinária para ele, mas nada disso, porque a função do profeta não era exaltar-se a si mesmo, mas era exaltar Deus. E agora esse homem pagando, irmãos e amigos, ele fala: agora eu reconheço que em nenhum lugar no mundo há Deus senão em Israel. Verso 17. Disse Naamã: se não queres, ele havia oferecido vários presentes ao profeta. Disse Naamã: se não queres, contudo, desse ao teu servo uma quantidade de terra que 2 mulas possam transportar, pois nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão a Senhor. Irmãos, pare para pensar. Onde ele está, coloca a mão na consciência. Veja que coisa extraordinária. Veja o testemunho de uma escrava, de uma menina que estava lá no anonimato, com tudo a favor de que ela fosse depressiva, revoltada, inconformada, mas ela resolve ser o sal da terra. Inconscientemente ela cumpre a missão que Deus havia confiado ao povo de Israel. E agora esse homem pagão fala: eu jamais vou oferecer sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Deus de Israel. E ele pede que o profeta lhe dê uma porção da terra. Isso era a cultura da época, porque eles achavam que cada nação tinha o seu Deus, ou seus deuses, e que esses deuses só poderiam ser adorados em solo da nação que ele era cultuado. E agora Naamã estava disposto a cultuar somente o Deus de Israel. E eu quero levar a terra de Israel, para que quando eu me ajoelhar, eu ajoelhe em terra israelita, para que quando eu oferecer meu sacrifício, eu ofereça em terra israelita, porque eu quero adorar o Deus de Israel. Isso porque uma menina resolveu que ela seria o quê? Sal. O sal. E ele? E você? Irmãos, quantas vezes eu fico amargurado, e você também, por coisas de só menos importância, só porque alguém não olhou para mim, não me cumprimentou, não estendeu a mão para mim na porta da igreja, eu fico amargurado, eu fico revoltado, eu me sinto ofendido. E se fosse você no lugar de uma escrava? Vira a página da sua Bíblia, mas na minha tem que virar, né? Há uma outra lição que você precisa tirar desse texto também. Versos 25 a 27, os últimos versos do capítulo. Então entrou e pôs-se diante de seu senhor. Perguntou Eliseu: de onde vem Geazi? Que era o servo de Eliseu. Respondeu ele: teu servo não foi a lugar algum. Eliseu, porém, lhe disse: não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou ao seu carro a encontrar-te? Era essa a ocasião para tomares prata, vestes olivais, vinhas, ovelhas, bois e servos de serva? A lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, leproso, branco como a neve. Eu não posso me alongar muito.
tempo pede, o relógio pede que eu pare. Eu tenho aqui duas situações. O profeta havia dado, ou havia oferecido a Eliseu vários presentes. E Eliseu me disse: não, aqui a glória não é nossa, a glória é de Deus. Não fui eu quem te curou, foi Deus que te curou. Então a glória não é para mim. Eu não quero presente, eu não quero recompensa. Pode levar, mas Geazi, por alguma razão, que a própria razão Deus conhece, ele, escondido do profeta, ele foi atrás de Naamã e pegou parte dos presentes que Eliseu havia rejeitado. E aí ele volta e mente. Eliseu era profeta, ele era vidente no sentido bíblico. Ele pergunta: onde você foi? Não fui eu, como? Eu vi. Você está amaldiçoado, Eliseu. Por que amaldiçoado? Porque Eliseu era o sal que perdeu a farinidade. Geazi tornou-se o sal que perdeu a farinidade. E para que serve? Jogar fora. Quando o sal perde o seu sabor, quando o sal perde a farinidade, para que ele serve? Para ser jogado fora, para ser pisado pelos homens. Geazi tornou-se leproso até o dia da sua morte. O pagão foi o praga da lepra, e o cristão, que deixou o sal, que perdeu a sanidade, tornou-se leproso até a morte. Se você for lá em Lucas, se não me falha a memória, deixa eu conferir esse texto de ver agora, a memória, se eu me falo agora, amanhã eu trago para vocês. Eu acho que é Lucas 4:47. Não tem, né? Não tem cura, então. 27. Lucas 4, verso 27. Não tem cura. Anos, séculos depois, olha o que Jesus fala: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã. Em algumas versões assim, senão Naamã o pagão. Algumas versões assim, senão Naamã o pagão. Por que Naamã foi purificado e Geazi não? Porque Geazi tornou-se o sal que perdeu o sabor, o sal que perdeu a salinidade. Eu tenho dois textos aqui do Patriarcas e Profetas, página 237 e 243, diz assim. A primeira é com relação à menina, diz assim: uma escrava distante do lar. Esta pequena jovem era, não obstante, uma das testemunhas de Deus, cumprindo inconscientemente o propósito pelo qual Deus havia escolhido Israel como seu. E agora com relação a Geazi: solenes são as lições ensinadas por essa experiência de uma pessoa a quem tinha sido dotados altos e santos privilégios. A conduta de Geazi fora de modo a colocar uma pedra de tropeço no caminho de Naamã, sobre cuja mente havia incidido a maravilhosa luz, e que estava favoravelmente disposto para a adoração ao Deus vivo. Para o engano praticado por Geazi, não podia haver qualquer desculpa. Até o dia de sua morte, ele permaneceu leproso, amaldiçoado por Deus, e evitava seus semelhantes. Geazi tornou-se, diz Alemade, uma pedra de tropeço para Naamã, que já estava despertado para adorar somente o Deus de Israel. É assim que acontece quando o sal pega o seu sabor. Ele torna-se uma pedra de tropeço. Vocês entendem agora por que eu senti tanto no dia que alguém falou para mim: o pastor Pereira é a única pessoa que está conseguindo me afastar da igreja? Aquilo foi uma apunhalada no meu coração. Será que eu estou perdendo essa habilidade? Será que eu estou perdendo a minha utilidade? Quando isso acontece, se torna uma pedra de tropeço, como Geazi o tornara para o pagão Naamã. E a minha oração por você e por mim nessa noite é que nós nunca venhamos a perder essa utilidade do sal, que é dar sabor às vidas das pessoas. E que eu seja e você parecidos com essa escrava e não parecidos com Geazi. Que Deus abençoe você.
Deus abençoe a mim. E hoje, excepcionalmente, eu avancei muito além do que eu havia planejado. A gente pode recuperar, quem sabe, um pouco do tempo. Agora, o segundo momento de oração, nos momentos finais. Que Deus possa dar-nos uma boa noite e, acima de tudo, que Ele possa impregnar na minha mente, na sua mente, esta mensagem de Naamã, Geazi e a escrava, e aplicar a razão de que nós somos a luz, nós somos também o sal.